Povo de Deus, mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Mais uma vez nós queremos, primeiramente, agradecer a Deus, glorificar a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio de poder fazer menção da sua palavra. E hoje nós queremos falar sobre a última oração do profeta. Nós vamos ler Isaías capítulo 63, o versículo 9 ao versículo 14. Diz assim: Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: Onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso lhe fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhe deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Amém? Um nome glorioso. Graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus. Graças à bondade do nosso Deus, soberano, Criador dos céus e da terra. Durante os 150 anos antes de Isaías, a Assíria desenvolvia e anexava nação após nação ao seu território. Quando Isaías nasceu, fazia meio século que Israel pagava tributo a essa nação. Quando ainda jovem, ele levou as 10 tribos para o cativeiro. Alguns anos depois, os assírios invadiram Judá, destruíram 46 cidades muradas de Judá e levaram 200.000 cativos. Foi a oração de Isaías, já velho, e por seu conselho ao rei Ezequias, já velho, que Senaqueribe foi vencido e o anjo do Senhor feriu 185.000 assírios em uma só noite. Assim, Isaías vivia e profetizava durante toda a sua vida sob a nuvem negra e ameaçadora da Assíria. As 10 tribos de Israel foram levadas a cativo, foram levadas ao cativeiro assírico, e de lá essas 10 tribos nunca mais voltaram, nunca mais retornaram. Eles morreram por lá. Por isso que hoje só existe a nação de Israel, por isso que hoje só existe o povo judeu, que foram as únicas 2 tribos que sobraram, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, formando uma só tribo, a nação judaica ou o povo de Israel, e hoje vive em
do seu próprio território, com a capital em Jerusalém. Por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa de tantas coisas que esse povo fez, desagradando a Deus, desobedecendo a Deus, e Deus o levanta, uma nação grande, uma nação poderosa, e leva as 10 tribos para o cativeiro, de onde eles nunca mais voltaram, de onde eles nunca mais retornaram. Amém, queridos? Então, Isaías, o mais ilustre dos profetas, era conforme a tradição de sangue real, seu pai Amós sendo irmão do rei Amazias, e assim ele primo legítimo do rei Uzias e neto do rei Joás. Seu nome significa salvação de Deus. Compreende bem o seu ministério e mensagem. Chama-se Isaías, o profeta messiânico, porque sua vida estava saturada da esperança da vinda do Messias. Amém, querido? Vivia tomado pelo pensamento da grandeza e glória da obra que seria feita entre as nações no advento de Cristo. Amém? Glória a Deus. E o capítulo 40 ao 66 é chamado de Olhando Além dos Cativeiros. Olhando além dos cativeiros. Os versículos chaves, Isaías 40, versículo 1 e 2, é uma coleção de poesias impressas em formas poéticas. Em algumas versões, o capítulo 53 de Isaías e o Salmo 23 são provavelmente os 2 capítulos do Antigo Testamento mais prezados pelo povo de Deus. As profecias são escritas geralmente para o tempo futuro, mas Isaías escreve algumas de suas poesias proféticas como se estivesse sido transladado para o futuro, e fala no tempo passado como uma testemunha ocular do que tinha visto. O profeta Isaías ministrou durante um período de mais ou menos 50 anos. 50 anos. Ministrou esse profeta que é o profeta mais ilustre da Bíblia. Amém, queridos? E quando Isaías está escrevendo o capítulo 63, quando ele começa a escrever o capítulo 63, Isaías, como se ele tivesse na sua oração tentando lembrar a Deus, como se ele estivesse orando, pedindo para que Deus lembrasse das suas promessas, da sua palavra, do que ele tinha prometido. Será que Deus, ele esquece da sua palavra? Será que Deus, ele tem esquecimento daquilo que ele falou, daquilo que ele prometeu para o seu povo? Não. Mas Isaías ora de forma que como se ele tivesse
orando, pedindo para Deus lembrar. Deus, ele não se esquece das coisas. As coisas podem demorar, mas Deus, ele não se esquece. Deus é justo e fiel. E ele vai cumprir aquilo que ele prometeu com relação ao seu povo. Isaías está olhando com uma visão no 63 para o passado. Ele está voltando os seus olhos para o passado, em vez de olhar para o futuro, em vez de olhar para frente. Porque essa é a visão que nós devemos ter. Nós devemos olhar para frente. O que passou, passou. O que ficou para trás, ficou para trás. A nossa vida agora é voltada para o futuro, para frente. E o que Isaías está tratando, está falando? Ele está falando daquilo que o seu próprio nome define, salvação de Deus. Isaías está falando sobre salvação, sobre resgate, sobre evitar que pessoas no futuro ou no nosso presente seja levada cativa, seja levada para o cativeiro eterno. Isaías está falando de um tempo de salvação, de um tempo de resgate, de um tempo em que pessoas serão alcançadas, pessoas irão conhecer a salvação do Deus Todo-Poderoso. Mas só que a visão de Isaías é uma visão de lá atrás da época de Moisés. Isaías está lembrando da época de Moisés, quando Deus usa Moisés como o grande libertador, como o grande pastor que guiou aquele povo saindo do Egito, em direção à terra prometida e atravessando o Mar Vermelho. O grande pastor, o grande líder que Deus levantou naquela época. Isaías está tentando mostrar para Deus aquilo que ele já tinha prometido, aquilo que ele já tinha falado. Então, queridos, Deus já fez aquela obra. Deus já fez aquele trabalho. Deus já usou alguém naquele tempo. E Deus quer usar alguém nesse tempo. Deus quer me usar, Deus quer te usar como aquele que vai libertar, como aquele que vai tirar pessoas da escravidão, como aquele que vai tirar pessoas que estão indo para o cativeiro, como aqueles que estão se perdendo, se tragando, se destruindo por falta do conhecimento da palavra de Deus, da salvação, do conhecimento de Deus. É isso que o profeta está falando, mas o que a Bíblia está nos mostrando é de algo para frente, não de algo para trás, não de algo que já passou. O que passou, passou. Em meio às lutas, porque todos nós vamos passar lutas, todos nós vamos passar por dificuldades, todos nós vamos passar por problemas, todos nós vamos ter os nossos dias difíceis, mas com a graça de Deus, mas com o agir de Deus, mas com a perseverança de Deus em nossa vida, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, porque Deus, ele está conosco. Deus, ele está conosco, Deus, ele está presente na nossa vida. Deus é o nosso líder, Deus é o nosso guia, é o nosso Senhor. É Ele que vai na frente, fazendo tudo. É Ele que vai endireitando os caminhos tortuosos e nos dando caminho para passar. É o nosso Deus. Mas Isaías está preocupado,
orando a Deus no tempo passado, que ele deveria orar no tempo presente ou no tempo futuro. Essa era a visão que Isaías deveria ter. Não ficar remoendo as coisas do passado, não ficar olhando para o passado, não ficar olhando para aquilo que Deus já fez. Né? O grande líder, o grande pastor, Deus é aquele, né? Em meio de um povo rebelde, em meio a um povo rebelde, em meio a um povo difícil, em meio a um povo de dura cerviz, mas mesmo assim Deus estava com aquele povo. Deus estava guiando e levando aquele povo para um lugar seguro. Deus defendia esse povo. Deus guardava esse povo. Deus fez de tudo em prol desse povo. Era nuvem era nuvem de dia, era nuvem de fogo à noite, era maná, era água da rocha, e Deus estava ali com eles naquele deserto, naquela luta, todos os dias. Deus não desamparou o seu povo. Deus não largou o seu povo, mesmo eles rebeldes, mesmo eles desobedientes, mesmo eles incrédulos, mesmo eles desobedecendo a Deus, mas o Espírito Santo estava lá no meio daquele povo, no meio daquela geração rebelde, que entristeceram, olha o que a Bíblia diz, eles entristeceram o Espírito Santo. Eles entristeceram o Espírito de Deus naquele período. E eles fazem menção, de Moisés. Eles fazem menção de Moisés. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés. Queridos, o tempo de Moisés já passou. O tempo de Abraão já passou. O tempo de Isaac já passou. O tempo de Davi já passou. O tempo de Billy Graham já passou. O tempo de Salomão já passou. O tempo de Davi Miranda já passou. O tempo de Charles Finney já passou. O tempo de Paulo já passou. O tempo de Pedro já passou. Já passou o tempo desses homens. Já passou a época deles, o tempo deles. Então, o que Deus quer? Deus quer nos usar nesse tempo, nessa época. Deus quer nos usar como um agente dele aqui na terra. Tirarmos vidas que estão sendo levadas cativos. Para tirarmos vidas que estão no cativeiro, que estão sofrendo. Deus não precisa mais de Moisés. E o povo se lembrou de Moisés. Nós não precisamos mais de Moisés. Porque já passou. Deus quer me usar, Deus quer te usar. Deus quer te capacitar. Deus quer te instruir, Deus quer te revelar. Usar você de uma forma poderosa, tremenda, para fazer a sua vontade. Para fazer o seu trabalho que Deus colocou sobre as suas mãos. Deus colocou uma tarefa, um trabalho sobre as suas mãos, sobre as minhas mãos. Nós temos que executar.
Não precisamos mais ficar lembrando de Moisés, de Isaac, Abraão, Jacó, esses homens. Já passou o tempo. Já terminou o tempo de cada um deles. Agora é o nosso tempo. Agora é a nossa vez. O anjo que libertou os israelitas do Egito era o próprio Senhor. Era o próprio Senhor. Era o próprio Deus que estava lá no meio deles. Às vezes ele é identificado como um anjo do Senhor. Ele estava perto o suficiente de seu povo, de maneira que sentiu a aflição deles como se fosse a sua própria. O próprio Deus sentiu as dores daquele povo, a aflição daquele povo. O próprio Deus, por isso ele resolve tirar eles de lá. Por isso Deus resolve libertá-los enviando Moisés, o grande líder. Aí olha o que a Bíblia diz: rebeldes contristaram, ou seja, entristeceram o seu espírito. Amém? Apesar de todo o amor eletivo e simpatia do Senhor, Israel continuamente lhe deu as costas e desprezou a sua benignidade. Aqui temos uma ilustração do fato de que o Espírito Santo é uma pessoa, uma vez que somente uma pessoa pode ser entristecida. Amém? E aí o povo se lembrou de Moisés, que eu já falei. Aí a Bíblia diz, olha, eles nunca tropeçaram. Eles nunca tropeçaram. O Senhor mesmo, com toda a perversidade de seu povo, nunca se esqueceu de sua aliança com ele e nem os abandonou totalmente. Ao comparar o seu atual estado de destruição com a sua condição de bênçãos experimentada na geração de Moisés, o povo de Israel lamentou ter perdido os poderosos feitos de Deus em seu favor e suplicou que o Senhor não os abandonasse. Amém, queridos? Deus nunca abandonou o seu povo. Deus sempre esteve do lado do seu povo. Deus sempre estendeu a mão para esse povo. Como é que Deus não vai estender as mãos para mim, para você, para as pessoas que estão precisando lá fora? Como é que Deus, na sua bondade e misericórdia, não vai ter compaixão de mim, não vai ter compaixão das pessoas que estão perdidas? Deus quer nos usar, Deus quer nos capacitar. Amém? Que fez subir do mar, pôs nele o seu Espírito Santo, que fendeu as águas. Ter feito com que o povo passasse a pés secos através das águas do Mar Vermelho, havia sido uma típica ação poderosa de Deus. E o Espírito Santo ministrou no meio deles. Nele não se refere ao ato de individual de repousar sobre alguém, mas antes uma melhor tradução seria entre eles ou no meio deles. Amém? Porque qual é o propósito de Deus com isso? Qual é o propósito de Deus com isso? O propósito de Deus é nos salvar. É salvar o homem, é salvar o pecador, é nos resgatar para que a gente não vá para o cativeiro. Deus quer nos salvar. Agora, a gente fica preso àquele passado, a gente fica preso
aquele sentimento de derrota, de fracasso, de abandono, de tristeza, nos corroendo, nos martirizando, remoendo dentro de nós, e muitas vezes culpamos a Deus pelos nossos erros, muitas vezes culpamos a Deus pelos nossos fracassos, muitas vezes culpamos a Deus, né, pelas nossas derrotas, pelos problemas, pelas dificuldades, mas Deus, ele não tem nada a ver. Deus não tem nada a ver. O culpado de tudo somos nós mesmos. Nós temos que ser homens e mulheres que saibam reconhecer os nossos erros, os nossos fracassos, as nossas limitações, reconhecer os nossos pecados, reconhecer que erramos, que falhamos e reconhecer que o mal que está sobre nós, o causador foi nós mesmos, como aconteceu aqui. Quem causou todo esse mal aqui foram eles mesmos. Foram eles mesmos. Por quê? Porque eles não queriam dar ouvido à palavra de Deus. Eles não queriam dar ouvido à palavra de Deus. Eles não queriam ouvir o profeta de Deus, que é o profeta, é o representante de Deus na terra. O profeta é o representante de Deus na terra. Aí eu quero ficar lembrando do tempo passado. Eu quero ficar lembrando do tempo que já passou. Porque olha o que Salomão diz em Eclesiastes 7:10. Não diga porque os dias do passado foram melhores que o dia de hoje. Eu não posso dizer que os dias do passado são melhores que os dias de hoje. É um erro. É uma falha. É um defeito. Eu não posso dizer. Mas olha o que é que o povo, olha o que é que o livro está dizendo, olha o que Isaías está dizendo. Está indo de encontro ao que Eclesiastes 7:10 diz. Está indo de encontro, porque ele está lembrando de um tempo passado, dizendo que naquele tempo foram melhores que hoje. Dizendo que naquele tempo, porque eles tinham tudo, tinham a bênção de Deus, mas mesmo assim eles jogaram fora. Mesmo assim eles não quiseram. E agora eles estão arrependidos, suplicando o favor de Deus. Suplicando o agir de Deus. Agora eles estão clamando e agora não tem mais jeito. Agora eles vão para o cativeiro. Agora estão indo para o cativeiro. Agora eles estão indo para a destruição. Agora estão indo, se perdendo totalmente, para ficarem totalmente esquecidos por causa da rebeldia, por causa da rebelião, por causa da obstinação. Deus nos ama. Deus nos ama. Deus é aquele que segura nossas mãos e sai conosco todos os dias. Todos os dias que você sai da sua casa, que você sai para lugar, Deus segura as suas mãos e anda com você do teu lado. Porque Deus é aquele que nos ajuda. Porque o Espírito de Deus é aquele que nos ajuda, é aquele que está do nosso lado. Deus é aquele que nos protege, é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra de todo o mal. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que guardou isso aqui, que guardou esse povo, que guardou essa palavra, que envia o seu anjo, que envia o seu Espírito sobre nós, o Espírito lá do alto. E qual é o propósito de Deus com tudo isso? A resposta está no versículo 14, que diz: para te criares um nome glorioso. Para que o teu nome seja um nome conhecido, seja um nome
reconhecido pelo favor, pelo agir de Deus. Para te fazer um nome glorioso. O propósito do Senhor com Israel era e é o de torná-lo grande, de modo que seu nome seja glorificado no mundo todo. Esse é o propósito de Deus, que através da nossa vida, que através do nosso labor, nosso trabalho, em resgate de almas, de pessoas, o nome dele seja glorificado e o nosso nome seja um nome conhecido na terra, no céu e no inferno. O propósito de Deus é glorificar o nome dele através da nossa vida. E Deus, ele quer nos usar. Deus quer me usar, Deus quer te usar como uma ferramenta poderosa para que o nome dele seja um nome glorioso, seja um nome poderoso. Muitos estão envergonhando o nome de Deus. Muitos estão envergonhando o nome do Senhor. Muitos estão jogando o nome de Deus na lama. Muitos estão fazendo o nome de Deus de anátema. Muitos estão colocando o nome do Senhor em lugares escorregadios, em lugares escusos. Muitos estão colocando o nome de Deus, afrontando o nome de Deus. Muitos estão levando e brincando com esse nome. Deus, ele quer nos abençoar, nos usar de uma forma poderosa, de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural. Queridos, amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te instruir, que Deus possa te revelar através do Espírito Santo aquilo que é a vontade dele para a sua vida, para a minha vida, para a tua vida. Que Deus possa te capacitar com uma unção poderosa para fazer o teu trabalho na tua célula, no teu grupo missionário, na sua igreja, com o seu pastor, de ganhar o maior número de almas possível. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz e até a próxima, em nome de Jesus.